já comi. O garçom nem chegou ainda, né? Como que eu vou ter comida? Teve até um senhor de idade, que foi quando eu trabalhei, eu tava na segunda casa, que foi no Brooklyn, e ele era viúvo, era um senhor de idade, eu tava com 19 anos na época, ele já tinha a idade pra ser meu avô, assim, Nossa. tinha 60 e tantos anos, assim. E ele se apaixonou por mim. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Eu cheguei na casa dele na época quando eu comecei a trabalhar no flat, que ele me apoiou muito para que eu trabalhasse no flat. E ele foi um dos que falou para mim, olha, me avisa quando você não estiver aqui, que eu não quero perder contato com você, tudo. E avisei. Eu fui até o apartamento dele mais de uma vez, a primeira vez foi tudo ok. Pizza, vinho, conversa. E daí até que um dia eu cheguei lá e ele fez uma proposta pra mim, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vem morar comigo, eu quero te ajudar. E eu pago pra você a faculdade, te dou mesada, academia, o que você quiser. Você não precisa dormir no mesmo quarto que eu, se não quiser. Mas eu quero te ter aqui comigo. Eu seria, acho que, uma companhia, na verdade, né? Que ele tava precisando. E parei pra pensar nisso, assim, mas eu não saí da casa dos meus pais pra Depender de outra pessoa, depender né? de um homem. Pra mim não faria sentido nenhum Guerreira. aquilo, viver aquela situação. Então eu não aceitei, ele ficou muito chateado, e, enfim, a gente perdeu contato. Decidida, forte. Aí mais uma história de superação da Bruna surfistinha. E deu pra ver que oportunidade ela teve, né? O cara não queria nem dormir na mesma cama que ela, um senhor de mais de 60 anos, nem ia demandar tanto esforço assim da Bruna, o cara não queria se relacionar com ela por sacanagem. Provavelmente o cara tava se sentindo sozinho, e esse negócio de ficar frequentando casa de massagem não sai nada barato, principalmente se o cara só vai nesse local por causa da companhia. E tem outra, nem todas acompanhantes são pessoas agradáveis, tem umas que são mal-humoradas, tem outras que ficam pedindo pro cara terminar rápido, e tem homem que quando acha uma profissional simpática que atende algumas expectativas dele, o cara meio que se apaixona. E eu diria pra esse senhor, que provavelmente já não está mais entre nós, que foi livramento. O cara se apaixonar por uma profissional, ainda mais a Bruna surfistinha que tava recém-iniciada nos trabalhos naquela época, o cara meio que já morreu por dentro, né? Mas a Bruna, como era uma guerreira forte e decidida, ela não queria depender de nenhum homem, ela decidiu continuar sua carreira, e mesmo com uma proposta irrecusável dessa, o cara provavelmente tinha dinheiro, a Bruna não ia precisar fazer absolutamente nada. Talvez esse senhor tava preocupado já em chegar numa certa idade e não ter ninguém para trocar as suas fraldas, que eu acho que essa é a preocupação de muitos homens quando chegam na terceira idade. E o cara viu potencial na Bruna, que era jovem naquela época, braços fortes, podia muito bem carregar o vovô no colo se precisasse. Mas a Bruna, decidida como é, disse aí que não saiu da casa dos pais para passar por essa situação. Será que ela acha que seria humilhante? Sendo que a proposta que o senhor fez para ela não é nada mal. Até eu pensaria duas vezes, já que não ia rolar intimidade mesmo e era só pra servir de companhia pro velhinho e a pessoa não precisava fazer absolutamente nada, porque não, né, senhores, é dentro. Mas nada disso, o velhinho, como não era besta nem nada, queria uma companhia feminina, bonita, igual provavelmente a Bruna surfistinha era nos velhos tempos, mas a Bruna não queria depender de homem pra nada. O que não deixa de ser uma coisa curiosa, porque ela meio que dependia dos caras que frequentavam o lugar onde ela trabalhava. Eu já vi entrevista onde ela dizia que era um local completamente insalubre, se eu não me engano, isso aí tem até no filme que a Débora Seco fez, em que ela atendia em escala industrial, os caras não tomavam nem banho, e eu acho que foi nesse momento também que a Bruna começou a ter dependência em substâncias químicas, e eu acho que essa quantidade de rapazes que ela atendia durante o dia fez com que ela tivesse esse tipo de problema, e os clientes não paravam de chegar, e a Bruna não aguentava mais, e exagerando cada vez mais no uso de substância, e tudo isso pra nada se for ver. Eu não tenho certeza quanto a essa informação, mas creio que a Bruna surfistinha não conseguia
conseguiu uma independência financeira muito grande. Eu não sei com o que ela trabalha hoje em dia, mas rica mesmo eu acho que ela não ficou. Principalmente por causa desse fator da dependência química. Pode ter acontecido também dela não ter feito um planejamento financeiro. E diante desses fatos, parece que era melhor então ter aceitado a proposta do velhinho naquela época, né? Mas não, ela é guerreira. Ela queria viver a vida dela sem depender de ninguém, a não ser dos clientes, é claro, que frequentavam o local onde ela trabalhava. E eu não sei se é impressão minha, talvez nem seja esse o caso, mas às vezes dá a impressão que a Bruna tem um semblante meio triste, meio murcha, senhores. Sabe quando a pessoa tem aquele olhar vazio, também conhecido como o olhar de 1000 jardas? E é claro que a gente respeita aí a trajetória de vida dela. Felizmente, ela abandonou aquela vida. Pelo que eu sei, ela casou e teve filhos gêmeos com um rapaz, mas infelizmente o relacionamento dela não foi pra frente. Possivelmente foi por causa do passado movimentado dela, mas que ela é forte e decidida, ela é. Isso aí ninguém pode negar. Eu sinceramente acho que ela teve sorte de nunca ter pegado nenhum tipo de doença. Eu sei também que a história de vida da Bruna antes dela iniciar os trabalhos foi um pouco sofrida. Ela é filha adotiva, teve um problema de convivência com a mãe biológica dela. Por outro lado, os pais adotivos tinham boas condições financeiras, mas ela resolveu abandonar tudo, ficou meio revoltada, deu um ghost da própria família, trabalhou na noite como se não houvesse amanhã, né, senhores? Tanto que virou até filme, mas por algumas histórias que ela conta, igual essa aí do senhor que queria casar com ela e tirar ela daquela vida, dá pra gente perceber que ela teve oportunidade de abandonar aquele negócio, mas às vezes a pessoa é tão forte e decidida que ela não se dá conta que ela meio que tá enfiando a vida dela num buraco, se afundando cada vez mais, e eu acho que a história dela deveria servir de exemplo pras outras. Hoje é muito comum você ver algumas pessoas aí vendendo foto no olho trouxa, fazendo conteúdo adulto até de ponta cabeça, muita gente não quer nem saber de trabalhar mais, e a pessoa não percebe que esse tipo de atitude uma hora vai cobrar o seu preço. A Bruna Surfistinha hoje em dia parece que tá até meio exausta, até porque as coisas que aconteceram com ela foram muito pesadas, e se for esse o caso, eu acho que essa é a mensagem que ela deveria passar pras outras. O negócio não é tão fácil assim quanto parece. Pelo que eu vi, a Bruna trabalhou durante 3 anos nesse ramo do entretenimento adulto, mas ela revelou que foram mais de 5.000 clientes que ela teve nesse período. Eu não sei se esse fator influenciou negativamente quando ela resolveu parar com esse negócio e ter uma vida normal, casamento e tudo mais, mas eu acho que atrapalhou pelo menos um pouco, né? Porque por mais que o marido tente esquecer o passado movimentado da Bruna, é meio difícil porque ela é famosa, tem até filme contando a história dela, direto também ela aparece em podcast contando das aventuras que ela teve durante esse período, mas se for ver, isso faz parte da trajetória dela, tanto que ela parou de fazer isso em 2005 e até hoje, 20 anos depois, ela ainda é reconhecida por esses feitos. 5.000 rapazes em apenas 3 anos. Realmente é uma guerreira. E não dá nem pra dizer que ela foi obrigada a fazer esse tipo de coisa, que ela foi uma vítima do patriarcado, que a gente acabou de ver aí ela falando que ela foi porque ela quis, ela teve oportunidades, a família adotiva dela era de classe média alta, teve esse senhor aí que chamou ela pra ir morar com ele, mas o destino não quis, né, senhores? A Bruna tinha uma missão a cumprir e o futuro marido dela que lide com isso. Claro que eu tô brincando, eu não sei se ela pensa ainda em ter relacionamento hoje em dia, mas se for pra se relacionar também, não adianta ser com um homem inseguro que não consegue nem lidar com esse negócio dos 5.000 clientes que ela já teve. Hoje em dia ela é uma mãe de família, cansou de bagunça. Como eu falei, já fazem 20 anos que a Bruna parou com esse negócio e bola pra frente, pessoal. Não tem por que ficar falando do passado da guerreira. A Bruna Surfistinha é gente boa e, além do mais, é muito experiente. A gente tem que olhar o lado bom das pessoas. E pesquisando um pouco mais sobre a história da Bruna, eu vi uma informação aqui que o maior arrependimento da vida dela é o maior vazio que ela tem até hoje foi ter feito um filme para Brasileirinhas, onde ela cobrou um cachê de míseros R$500. Eu acho que ela era muito nova naquele tempo e não sabia bem o que estava fazendo. Eu já vi esse filme e posso afirmar que as gravações são de péssima qualidade. Eu acho que filmaram com uma TechPix, que era febre naquele momento. Talvez faltou uma assessoria para poder orientar a Bruna nesse período, mas pelo menos ela ganhou quinhentão. Só que por outro lado, se de repente na carreira cinematográfica a Bruna foi feita de gato e sapato e não foi remunerada devidamente, na carreira de escritora ela foi muito bem sucedida, vendeu várias cópias, se eu não me engano ela escreveu uns 3 ou 4 livros e não há motivos para preocupação. A Bruna parece ser uma boa pessoa, ela só teve algumas escolhas equivocadas aí durante a vida, mas força guerreira. Ela queria viver novas aventuras naquela época e eu acho que ela conseguiu. E falando sério também, não deixa de ser uma história de superação. Precisava ter feito tudo que a Bruna fez em apenas 3 anos? Não precisava. Mas a gente não tem nada a ver com isso, ela conseguiu dar a volta por cima. Como eu falei, ela parece
parece ter um semblante meio triste, meio cansada, mas de qualquer forma fica aqui um abraço pra ela e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa da trajetória da Bruna, mantendo o respeito como sempre aí nos comentários. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações e considere um dia juntar-se a Junior Masters desbeiçado emocionalmente do Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99 e conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix. E caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu recomendo você assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!